Alô você, espectador do Marco na TV. Hoje com um dos mais respeitáveis profissionais do esporte, Leandro Franco. Ele, professor de Educação Física, preparador de goleiros, passou por Botafogo, Comercial e está agora para o Brasil e o mundo, em instantes, aqui no Marco na TV. Muito bem, espectadores, estamos de volta. Vamos falar com o Leandro Franco. Ele, ribeirão pretano, nascido também em Ituverava, mas é ribeirão pretano de coração. Há muito tempo já aqui e já passou por Botafogo, Comercial, Votorati, Sertãozinho e também treinou goleiros na Índia, na Turquia, na Espanha. Olha, temos aí só meia hora para contar por todos os lugares que você passou. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Marquinho. Prazer estar falando com você. Um grande abraço e prazer por sua audiência. Um grande abraço para todos que estão participando com a gente. Prazer é todo nosso e a gente quer deixar o microfone à disposição, principalmente para os fãs do futebol, para os fãs do esporte, principalmente para aquela posição ingrata que você prepara esses goleiros. Aliás, já preparou Diego X, Alex Muralha e outros nomes mais, Doni. Qual foi a primeira estrela que brilhou nas suas mãos? Assim, Marquinhos, eu sempre lembro da equipe, né, que trabalhava. Por exemplo, no Botafogo de Ribeirão Preto, eu trabalhando como auxiliar do Rogério, a primeira pessoa que nós vimos assim ter um destaque muito grande, né, que teve uma luz muito grande, foi o Doni. E eu fiz parte disso sendo o auxiliar do Rogério Spinelli nessa época, que, na minha opinião, foi um dos principais responsáveis pela formação do Doni. E, na sequência, mais diretamente, podemos dizer assim, porque trabalhou comigo desde as categorias de base, foi o Diego Alves, né, que é o nosso querido X. Diego X. Mas muita gente só começa a contar só depois que levantou o voo, né? Mas eu quero que o espectador conheça o Leandro Franco lá de Ituverava. Qual é o nome do pai, do seu pai, da sua mãe? Minha mãe chama Dona Aparecida, meu pai chama Senhor Irso, é IR. Não é IR, é aqueles problemas de cartório na época, exato, né? É exatamente isso, né? Tenho duas irmãs, minhas irmãs André e Valéria, meus cunhados Cido e William. Continuo sozinho. E como você disse, natural de Ituverava, vim para Ribeirão Preto muito criança, ainda jovem. Então, eu acho que nada mais do que justo me considerar aqui um cidadão de Ribeirão Preto, né? Aliás, a Maria Elisa, a bandeirinha, também é de Ituverava, né? O Miguel Liporazzi também é de Ituverava. Pois é, né? Tem outras pessoas que eu conheço também em Ituverava. Na realidade, eu mal conheço a cidade, porque vim de lá muito jovem e só tive a oportunidade de ir para lá muito rápido, apenas para jogar no campo lá em Ituverava. Então, eu acho que eu mesmo fico devendo uma visita para a minha cidade, né? Depois você veio para Ribeirão Preto e estudou onde e começou a mexer com esporte quando? Olha, eu comecei treinando ali na Mugiana, perto da minha casa, meu pai me levava. E estudei ali na região mesmo, próximo, na escola Eugênia Vilhena, não sei se todos conhecem, em Pedreira de Freitas. E a Vila Virgínia foi assim, a minha casa principal, estando em Ribeirão Preto, porque fui para lá muito criança e me encontro lá até hoje. Eu fui treinar no CSU, na época tinha o TIM, tinha o Tabajara, uma equipe assim bastante legal. E futuramente só que eu fui treinar nas categorias de base do Botafogo. Eu tive no juvenil do Botafogo, tentava ser um bom goleiro. Depois estive no sub-20 do Comercial. Aí eu fui ter uma oportunidadezinha de treinar com um profissional lá em Uberaba.
em um período que eu fiquei lá, mas não consegui jogar, não cheguei a jogar como profissional. E eu acho que hoje eu sou melhor preparador de goleiro do que talvez eu poderia ser um bom goleiro. Então, mas uma das coisas que eu faço um comparativo, o Bernardinho, ele também foi um profissional, um levantador, e ele mesmo disse que sempre ficava ali no banco, ele nunca jogava devido à sua altura no vôlei. Então ele tinha que ser realmente um levantador. E com isso ele se tornou o melhor estrategista, porque ele ficava no banco percebendo as dificuldades que o seu time tinha, e quando ele entrava, ele fazia essa diferença na questão técnica. E, de repente, a sua técnica é que fez prevalecer e levar grandes goleiros aí, né? Um dos principais motivos assim que dificultaria meu sucesso é a minha estatura. Eu não tenho boa estatura, eu não cresci o suficiente para ser um goleiro, e fiz cirurgia no meu ombro, coloquei pino, algumas coisas que eu acho que vieram para que eu mudasse. E na questão de não ter sido um bom goleiro, não ter sido um goleiro, como você falou agora do Bernardinho, eu acho que isso influencia bastante, porque eu procuro passar para os goleiros, na realidade, algo melhor do que eu fui. Eu procurei estudar muito para que eles possam ser muito melhor do que eu tentei ser. E eu sempre fui muito crítico, no bom sentido da palavra. Então, aquilo que eu acho que faltava para mim como goleiro, eu procurei sim, na prática, na teoria, desenvolver algumas coisas e levar isso para que eles consigam se dar bem. As estratégias. Então, eu vejo o Pedro Seguetos, que também foi goleiro do Comercial e não tem uma boa estatura também. E antigamente, os goleiros eles tinham mais técnicas do que propriamente estaturas, né? Ah, sim. Eu me lembro que existiam alguns goleiros baixos, alguns famosos que quando a gente fala de goleiros baixos famosos, a gente fala de Iguita, né, Jorge Campos e, enfim, tinha alguns outros. Até em Ribeirão Preto teve a passagem, o Arlen, né, que até recentemente no Goiás, existiam alguns goleiros que não eram tão altos, né? Conta pra gente, na época que você passou pelo Botafogo Comercial, quais foram os profissionais? Teve o Doni, e aí logo depois, na sequência, teve o Diego Alves, teve o Douglas, que está em Portugal, né, no Vitória de Guimarães, teve o Rafael Defende, que também tá em Portugal também está fora do país, o Júlio, que teve passagens pela Roma, né, na Itália, acho que eles mesmos, né? Acho que no Botafogo, no Botafogo foram mais eles assim que eu me recordo que tiveram, que teve esses destaques, né? E aí você foi quem é que te levou, o primeiro time internacional que te levou aqui do Botafogo, do Comercial? Não, meu último clube de Ribeirão Preto foi o Comercial, onde tiveram bons goleiros. Mas o goleiro que mais se destacou foi o Alex Muralha, que hoje é o goleiro do Flamengo. E foi depois do trabalho que eu fiz no Comercial, passei por uma cirurgia, umas coisas assim, acabei me distanciando do Comercial e foi onde me surgiu a oportunidade para estar trabalhando na Europa. E na Europa você trabalhou na Turquia inicialmente, foi isso ou não? Isso, a gente fala, a Turquia se divide em dois, né? Dois continentes, né? Primeiramente na Turquia, isso no Sivasspor, e de novo na sequência na Turquia, no Akhisarspor. Muito bem, lá você trabalhou junto com o Roberto Carlos. Isso, com o Roberto, com o Guina, com o Valmir Cruz e com outro brasileiro, Cecim. Depois da Turquia, nós fomos para a Índia, para o Delhi Dynamos, que é onde teve o Maludá também, que jogou no Chelsea, seleção da França, o Rizzi, que jogou no Liverpool, o meu grande amigo, o Chicão, que campeão do mundo com o Corinthians, né? Poxa, o Chicão a gente é muito amigo. E teve outros, o Vinícius, né, que campeão do mundo no futevôlei, o Gustavo, teve uma equipe bem bacana na Índia com a gente. Tinha esses brasileiros
que ajudava a fazer a alegria da galera lá, né? Tinha atletas de todos os lugares do mundo. O campeonato indiano, apesar de ser um campeonato novo, essa liga eles investem muito e são os ingleses que organizam, então é bem bacana. E como é que é a questão jurídica em termos de contratar nesses países? Tem a mesma maneira de ser contratado pela CLT igual aqui no Brasil ou ela é diferente? A questão dos atletas, eu não sei te dizer, porque acho que isso cabe muito à direção, à diretoria, aos organizadores, né, aos negociadores, vamos dizer assim. Eu não sei te falar como funciona. No caso da comissão técnica, eu posso te falar que existia um contrato, tudo assim dentro dos padrões da liga, tudo muito bem organizado, tudo muito certinho, pagaram tudo direito, enfim, bem organizado mesmo, sabe? Eles respeitam sim o brasileiro. Até uma última entrevista que eu dei, eu tinha comentado, o Brasil não vivia, está melhorando agora, né? Voltando a viver um momento bom a seleção, mas mesmo quando não vivia um momento tão bom assim, por você ser um profissional brasileiro, eles te respeitam lá fora. Agora conta pra gente, o que foi mais difícil para você se adaptar? Foi na Turquia ou na Índia? Rapaz, Marquinhos, eu vou te falar uma coisa, a gente morando no Brasil, quando muda de casa já estranha, né? Serra o banheiro, tromba à noite. Exatamente. Agora você imagina. Dentro do Brasil já é difícil amor adaptar, de Deus. Né? Agora você imagina, você tá no meio de um povo que fala tudo diferente, né? O meu inglês, eu vou te falar, é inglês. É o embromation. É o embromation, né? Não, tô brincando, a gente se vira, né? Mas a adaptação é sempre ruim, porque... mas é gostoso, acho que tudo que gera objetivo, desafio... eu gosto do desafio, adoro o desafio, mas a questão da comida, muita pimenta, essas coisas às vezes te deixava meio... Você sente falta daquele arrozinho, feijão, aquela... Mas foi muito bom. A comida da Turquia, o que é? Olha, era bastante apimentada. A comida na Turquia, o povo que gosta de pimenta também, viu? Na Índia, mais ainda. Mas tinha boas comidas, assim, na Turquia. Tem o famoso kebab, né? Talvez quem está assistindo o seu programa e já pôde experimentar, é bom, viu? É gostoso. É só ir na tenda árabe aqui em Ribeirão Preto, é mais ou menos perto. Marquinhos, eu te falar, comi comida árabe uma vez e acho que não deu assim para apreciar tanto da comida árabe, né? Da Turquia apreciei um pouco melhor. Agora, você viu algum funeral lá na Índia? Porque na Índia você tem que tomar benção para vaca, para elefante na rua, não é mais ou menos isso? Rapaz, eu vi elefante andando na rua, eu vi camelo, tô falando sério, eu vi um casal dormindo em cima do elefante, eu não acreditei não. E o que mais me surpreendeu foi ver uma vaca na praia. Eles respeitam bastante, sim, a vaca, mas foi interessante. Eu tirei até foto com a vaca, depois eu te mostro para você ver. E muitas pessoas, a gente sabe que o rio que corta a cidade lá, o pessoal não enterra, não, eles jogam no rio e deixam descendo. Rapaz, eu... Presenciou também isso? Mas não cheguei perto não, viu, Marquinhos? Fiquei na minha, tomei minha aguinha lá de boa, de garrafinha, não mexi com esse negócio de rio, não, né? Eu não sou uma pessoa famosa, né? Trabalhei com essas pessoas que são famosas. E imagina o Roberto, né? O Cicinho, eles toda hora querem estar junto, tirar foto, apertar sua mão, enfim, você acaba se tornando uma atração ali. Com certeza. Mas você daqui a pouquinho vai saber das curiosidades desse famoso aqui, o nosso famoso Leandro Franco, que vai nos dizer como é que ele se perdeu no aeroporto. Daqui a pouquinho. Viajar por quase o mundo todo e tem medo de avião, Leandro? Rapaz do céu, meu Deus. Quem falar que não tem é mentira. Vem vocês também falar que não tem, não que tem sim. Só não demonstra, né? Tem os machão da história. Quero ver que o bicho chacoalha lá. Você tá, Jesus Cristo, meu Deus. Já pegou muita turbulência, Leandro? Rapaz, peguei uma indo da Itália para a Espanha que... Você percebeu aí, espectador, que ele tremeu aqui, só de lembrar, né? Ali eu vou te falar, eu tava com o Cicinho, ele tava com a esposa.
E aí, assim, o que acontece? O avião, ele pegou uma turbulência muito forte, ele deu aquela queda, balançando muito, caiu muito. A aeromoça procurando um jeito, caiu as coisas, ela meio que sentou, ela nem sentou, né? Ela caiu em cima da cadeira praticamente, né? Rapaz, ali, eu achei que eu fosse mandar os recados da minha mãe para o Papai do Céu pessoalmente, viu? Jesus Cristo, meu Deus, Marquinhos, ali deu medo, viu, cara? E o Roberto Carlos também tem medo de avião. Tem mais que... Mais que você. Eu acho que ele tem mais que eu, viu? Ele gruda na mão da gente assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Fala, se ele ver, ele vai me matar, mas é verdade. Não, mas o Cicinho já entregou ele em outra entrevista. Mas o Cicinho é outro também, não vem falar não. O Cicinho morre de medo. Morre de medo também. Morre, vai orando comigo assim. Eu gostava de lado do Cicinho, assim, um homem de Deus, né? Pastor. Certo. Ora, Cicinho. Eu falava, ora, Cicinho. Não, irmão, minha mão, irmão. Ele falava, a mão tremendo assim, ó. Não é mole, não. Muito bom. E é isso que é uma coisa interessante também. Vários jogadores, vários atletas de Cristo, e você também, um homem de Cristo. A gente é falho, né, Marquinhos? Eu procuro sempre colocar Deus na minha vida. Deus é muito importante na minha vida. Até a minha vida profissional, ela se baseia assim, em um ato de misericórdia, de fé, de milagre. E eu preciso muito mais, né, tá buscando a Deus, porque é normal, né? Eu falo que preciso, porque talvez as pessoas que veem podem me entender bem. É a mesma coisa que você falar do Michael Jackson, que morreu, um exemplo. Roberto Carlos. Eu sei que ele existe, eu posso falar, não, eu sei quem é o Roberto Carlos, eu conheço o Roberto Carlos, cantor. Né? Eu conheço sim, mas eu conheço de ouvir, eu conheço de ver na televisão, mas eu não tenho intimidade com ele, né? Então, quando eu falo que às vezes eu acho que eu preciso buscar mais, porque com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente conhece de ouvir falar, às vezes um modismo, né? Eu creio em Deus, eu confio em Deus, Deus é... E na realidade, às vezes falta a gente dobrar o joelho, falar com Ele, ter intimidade com Ele. Eu preciso muito mais disso, sabe? Mas eu acho que eu vou melhorar com o tempo também. Não só de ouvir dizer que existe, é ter Ele dentro da gente, né? Sim. Que eu falo que minha vida é um milagre, o meu trabalho realmente se a gente for ficar falando aqui, é um milagre mesmo, e em tudo eu tenho que realmente agradecer a Deus, porque Ele ouve mesmo as orações. Até porque, né, Leandro, você hoje está, como você estava lá na Índia, de repente você estava na Turquia, de repente você já não estava em lugar nenhum, tinha que voltar para casa. E está em casa e, de repente, do nada, Deus fala, olha, você tem uma missão para ir em tal lugar e você já tem que arrumar as malas e ir. Amém. Eu creio assim também. É muito ruim a gente ficar sem trabalho, né? E eu sempre procuro colocar isso, sim, nas minhas orações, para que Deus me dê a direção, que alguma pessoa possa lembrar do meu trabalho, né? Depende do treinador, depende de um diretor, né, Marquinhos? Enfim, então eu sempre peço a Deus que Deus sim toque no coração de algumas pessoas, como aconteceu com o Roberto. Eu creio que foi, além de trabalhar, eu creio sim que foi orar, pedir, ter fé. Eu acredito que isso influencia muito. O meu sonho é um dia trabalhar no Real Madrid. Eu torço para o Roberto, independente se um dia ele vai conseguir me convidar ou não, eu sei que também ele tem as pessoas que estão acima dele, e fico muito feliz só de ver ele lá, mas eu tenho esse sonho, quem sabe um dia, né? E conta pra gente, como é que foi esse lance de você se perder no aeroporto? Marquinhos, você vai me perguntar isso mesmo, né? Foi assim, eu sou um pouco desligado, né? E eu não sei se eles fizeram de propósito, mas me colocaram na última fileira do avião, lá na rabiola do avião. Você estava uma delegação? Com uma delegação, e o povo tudo mais para frente. Delegação de onde? Foi no Sivas, isso. Sivas? Na Turquia, isso, em então Sivas. Você estava vindo... A gente estava indo para Antália, é uma cidade um pouco mais quente, um lugar muito lindo, com praia, e tem centros de treinamentos muito bom lá. E aí o que aconteceu? O pessoal tudo desceu e tinha muita gente na minha frente ainda.
Eu fiquei, meu Deus, esse povo está indo embora. Eu não conseguia sair com um monte de pessoas na frente. Enfim, quando eu desci do avião, quando eu consegui descer do avião, já não via mais ninguém do time. O povo já tinha ido tudo. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu vou seguir o fluxo, vou fazer igual no Silvio Santos, né? O povo está aqui, vai todo mundo atrás. O povo está ali, vai todo mundo atrás. Eu falei, eu vou fazer isso. E fiz, Marquinhos. Só que eu errei, né? Porque, na realidade, era uma delegação, tinha um caminho especial da delegação. E eu, marinheiro de primeira viagem, não sabia falar de nada, turco e um rolo do caramba, tentando aprender o inglês. Segui essa delegação, fui parar num outro, assim, longe de onde tinha que ir, do outro lado do aeroporto. E, assim, celular e nada, né? Enfim, imagina a gozação que foi quando alguém conseguiu me encontrar e eu cheguei. Entrei no ônibus, todo mundo batendo palma. O Roberto fazia assim, ó. Com a cara, o Valmir Cruz. Aquele lá, você erra em alguma coisa e te chama de jegue, né? É um jegue mesmo. E a vergonha que dá, né, Marquinhos? Teve outras, né? Mas para nessa daí, vai. As quebradeiras, né? As quebradeiras. Bom, e você enfrentou um terremoto. Ah, esse sim, cara. Depois a gente dá risada, mas esse foi feio. Quando que foi? Onde? Foi lá na Índia. O rapaz, o prédio balançou, tremeu muito, assim. E quando eu abri... eu abri a porta, Marquinhos. Eu vi o Roberto só de short correndo assim, eu não sabia pra onde corria. O Guina com o olho desse tamanho apoiando na parede assim, ó. E o Roberto passava gritando, ai meu Deus, Léo, gritando, chamando, Léo, o que tá acontecendo, meu Deus? O Guina com o olho assim, um tentando ir para um lado, outro tentando ir para o outro e descendo, aí achamos as escadas, começamos a descer as escadas, eu pulava as escadas assim, ó, de 5 em 5 degraus. Eu acho que eu fui um dos primeiros a chegar lá embaixo. Vocês estavam no hotel? Larguei no hotel, larguei todo mundo para trás, Marquinhos. Quando eu cheguei lá, o Roberto, tá vendo, você largou tudo nós, isso acontece. Eu falei, mas como que eu esperasse? Eu vou esperar que jeito, rapaz? Eu desci correndo aqui no meu, o coração na boca. Você contou para ele que você era preparador de goleiro e não bombeiro. Não dá, rapaz, não tem como. É que não dá para explicar a cena que eu tenho na mente no corredor, a galera se trombando. Para lá, um diz, meu Deus do céu, Jesus amado, o que foi aquilo? Graças a Deus não aconteceu. E qual é a sensação? Treme o chão, tudo? Chegou a haver demolições, algumas coisas assim ou não? Não, teve. Infelizmente, teve... assim, aconteceram mortes, essas coisas, né? Infelizmente, foi no... Se eu não me engano, o epicentro foi no Paquistão, foi bem forte mesmo. E, na realidade, ele refletiu até a Índia. Chegou, né? Até na Índia, e o prédio fazia assim, né? O prédio chegava a entortar a madeira no chão, chegou a ranger, você ouvia, né? É uma sensação, a princípio você acha que você não está bem, passando bem, com tontura, porque você vê a cama fazer assim, né? O lustre, as coisas. É uma sensação muito ruim, muito. Eu não esperava passar por isso. Uma sensação a Turquia, ela tem o sistema de alarme já propício para isso? Isso foi na Índia. Ah, isso foi na Índia. Eles têm esse tipo de... Então, eu não sei, né? Eu também não esperei, não. Desci correndo. Porque normalmente, quando isso começa a acontecer... No Japão, a gente sabe que tem, né? Isso. No Japão tem toda uma orientação. Agora, na Índia, eu acho que não deve ter. Você não ficou esperando para saber se tinha? Também não fiquei, não. Tá certo. Todos os hóspedes lá embaixo, o pessoal enrolado na toalha. Bom, mas vamos voltar a falar das coisas boas, que são exatamente esses caras que você está vendo aí, que você está treinando aí, quem são eles aí? Segurando o teu livro aí agora é o Tafarel, né? Isso, Tafarel. Tafarel, eu tive a oportunidade, foi um sonho realizado, e a oportunidade de conversar com ele. Nós nos enfrentamos quando eu trabalhava na Turquia, né? Ele trabalhava no Galatasaray, e jogamos contra o Galatasaray, tive a oportunidade. Mas ele como preparador ou como goleiro? Ele como preparador de goleiro. Certo. Na mesma função que eu, olha, né? E aí depois fui lá, fiquei conversando com ele.
Rapaz, foi uma coisa assim que... Um cara que eu sempre fui fã, né? Eu falei para ele, nossa, Tafarel, eu sempre fui seu fã. E hoje eu vejo a gente tá compartilhando, pelo menos por um momento, da mesma profissão, né? E ele, poxa, Leandro, que legal, um cara super... Nossa, super 10. Até às vezes eu mando uma mensagem no WhatsApp. Assim, não tem muita explicação, sabe? É um sonho realizado. Ter conquistado, assim... Não vou falar amizade, que é muito forte, né? Mas ter esse contato com ele, sabe? Isso, o Alex Muralha, né, no Flamengo. O Diego X, que você falou, ele é o Diego Alves, né? Tive também a oportunidade de trabalhar com o Júlio, com o Doni, como a gente falou no começo, o Júlio Sérgio, né? Júlio Sérgio, que foi para a seleção brasileira também. Teve também na Roma. O Rafael, né, que era o goleiro do Santos, que hoje é goleiro do Napoli. Tive a oportunidade de trabalhar com ele lá em Nápoles, na Itália. O Gabriel, que hoje é o goleiro do Milan. Também tive a oportunidade de trabalhar com ele, né? Recentemente isso. Difícil falar sobre o segredo de pegar pênalti, né, Marquinho? Porque o que a gente pode fazer é estudar os batedores. Quando a pessoa ela famosa, vamos dizer assim, passa mais lances dessa pessoa, você consegue ter um estudo em cima da probabilidade de canto, lado esquerdo, lado direito, no meio. E pênalti é uma guerra psicológica. Tem alguns goleiros que procuram intimidar o batedor, outros não. Enfim, acho que é muito um momento mesmo, sabe? É uma guerra psicológica, sabe? É o Diego Alves, né? Que joga no Valência da Espanha. Nós fizemos uma pré-temporada antes dele se apresentar na seleção. Ele foi convidado para estar num programa na Espanha, em Madrid, que chama Punto Pelotas. Talvez o maior programa que existe em Madrid, por ser um dos destaques, né? É brasileiro, o Diego, mas está sempre em evidência na Espanha, se destacando, batendo recordes. E nesse programa eles passaram um treinamento que nós fizemos, como eu disse, antes da seleção. E ali eles começaram a discutir, né? A comentar sobre o vídeo, sobre o trabalho que eu estava fazendo. Falou bem do nosso trabalho, explicou como a gente trabalhava aqui. É um grande prazer estar com vocês. Deus abençoe a todos e beijão.